Olá, pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas para a nossa aula de aconselhamento pastoral. Hoje é uma terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020. Eu vou apresentar para vocês agora o nosso conteúdo preparado para hoje. Hoje nós vamos trabalhar a temática do luto, né? Vamos trabalhar a importância do acompanhamento pastoral, do aconselhamento pastoral, do apoio pastoral em situações de luto, né? Situações de sofrimento, de luto, tanto para as famílias enlutadas, e também vamos abordar a questão do luto, do apoio às pessoas que estão mesmo em condição, assim, nos períodos finais da vida, né? Períodos finais da vida. Então, vamos começar com a apresentação do nosso PowerPoint aqui, sobre a questão do aconselhamento na perda e no luto, ou seja, a importância do trabalho de aconselhamento pastoral diante dos problemas do sofrimento da perda e do luto. Nós vamos trabalhar com... Eu disponibilizei para vocês lá na aula 3 textos. Um texto, este PowerPoint que eu estou apresentando agora, que foi escrito, preparado pelo professor Dr. Manuel Munhoz, que é um teólogo e doutor em teologia, que é um psicólogo e também é doutor em teologia. Também temos um texto da professora doutora Blanches de Paula, a contribuição do consolo, do conforto religioso no luto. A professora Blanches de Paula é uma pastora, teóloga, doutora, que tem um trabalho muito especializado nessa questão, na temática do sofrimento e do luto. E nesse texto que eu disponibilizei para vocês lá da professora Blanches de Paula, ela faz uma análise teológica sobre a temática da morte. E também disponibilizei lá no SIGA um texto do teólogo Lothar Carlos Roque, em que ele trabalha a importância do atendimento pastoral para pessoas que estão na fase terminal da vida, né? Enfermos, em fase terminal, né? Pessoas hospitalizadas, pessoas que estão realmente caminhando para os últimos dias da vida aqui na Terra. Então, o professor Dr. Lothar Carlos Roque trabalha a importância da atuação pastoral, né, do aconselhamento pastoral, do conforto pastoral para as pessoas que estão numa fase terminal, né? Então, esses 3 textos estão disponíveis lá para você no SIGA. O PowerPoint eu vou apresentar agora, depois eu vou fazer uns destaques do texto da professora doutora Blanches de Paula, e recomendo que você leia também, além do texto da professora Blanches, que você leia também o texto de Lothar Carlos Roque. Então, tem 3 textos lá abordando a temática do luto. Vamos, então, trabalhar aqui hoje, né, nesse momento agora, esse material produzido pelo professor Dr. Manuel Munhoz, sobre aconselhamento na perda e do luto. Então, ele inicia dizendo o seguinte, ele cria aqui uma situação, né? Vamos dizer assim, ele coloca aqui um caso, né, para a gente pensar. Então, ele diz o seguinte, uma pessoa chega à sessão de aconselhamento chorando e diz assim, que depois de quase 20 anos de casado, ficou viúvo. Sua esposa falecera de câncer. Haviam tentado vários tratamentos e após a descoberta da doença, mas após 2 anos lutando contra o câncer, ela veio a falecer. Eles tinham 2 filhos, adolescentes, e estavam desolados. Para o marido, né, Deus era cruel, porque eles haviam orado intensamente pela cura, recebido várias palavras de que ela viria, e agora a vida não tinha mais sentido. Sua esposa fora a única namorada e eles viviam muito felizes. Então, aqui um caso, né, em que o professor relata, mas muitos casos, aqui é um caso fictício, mas muitos casos se assemelham a esses. Muitos casos, de fato, acontecem assim, né? A questão da perda, doença, né? Então, o professor Munhoz, ele diz o seguinte, a morte é um acontecimento medonho, pavoroso, é um medo universal, né? Aí ele cita aqui uma frase do Mahatma Gandhi que diz assim, né? Quem venceu o medo da morte, venceu todos os outros medos. Como conselheiros,
e conselheiras precisamos lidar com a questão da morte o tempo todo, antes, durante e depois. Realmente, né? Como conselheiros, nós lidamos com esse cenário, sobretudo como pastores e pastoras, lidamos com isso o tempo todo. Pastores de igrejas numericamente grandes, né, de uma membresia grande, lidam com o luto semanalmente, né, semanalmente. Pastores de igrejas muito grandes, eles enfrentam a questão do luto semanalmente, porque a igreja é muito grande, tem muitas situações, então acaba que o luto faz parte do dia a dia da igreja, né? Eu já vi pastores de igrejas centrais que passam boa parte da semana ministrando em ofícios fúnebres, visitando enfermos, acompanhando enfermos assim em quadro terminal, pastoreando famílias que sofreram o luto. Então, quanto maior a igreja, maior essa demanda. É claro que se uma igreja é muito grande, também ela costuma ter uma equipe pastoral, né? Então as tarefas são distribuídas. Mas o fato é que nós, pastores e pastoras, precisamos nos preparar para lidar com a questão da morte regularmente, né? Regularmente. Ok? Bom, o luto é uma reação natural à perda de qualquer pessoa, né? Pode ser também um luto por uma perda de algo que era importante para nós, mas aqui eu vou trabalhar mais o luto na questão mesmo familiar, né? Na questão pessoal. O período do luto ele é indeterminado, ele varia de pessoa para pessoa, de situação para situação. Em geral, é de 1 a 2 anos, né? Agora, uma coisa que é muito importante que nós entendamos, né? Nós, pastores e pastoras, precisamos entender muito bem isso. O luto, ele precisa ser vivenciado, precisa ser sentido. O luto precisa ser, de fato, experimentado, vivenciado pela família, né? Pela pessoa mais próxima de quem faleceu, seja um pai, uma mãe, né? Ou marido, ou esposa. Então, quem ficou precisa vivenciar esse sentimento de perda, precisa vivenciar o sofrimento que esse sentimento gera. Isso é muito importante para que a pessoa possa sair desse sofrimento em condições emocionalmente favoráveis, boas. Ou seja, o luto precisa ser vivenciado. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas não querem entender, não querem enfrentar, não querem encarar o luto, mas é importante que a pessoa vivencie o luto. Por exemplo, numa situação de morte, de luto, e que você encontra a pessoa mais próxima ali da família chorando muito, em hipótese alguma, nós devemos dizer para aquela pessoa, tentando ajudar, tentando aconselhar, nós devemos dizer para aquela pessoa não chorar. Em hipótese alguma, ela precisa chorar, ela precisa extravasar esse sentimento, externar esse sentimento de profunda dor, sofrimento, tristeza pela morte da pessoa querida. Isso é muito importante. Não é confortar ninguém, dizer para ela não chore porque foi da vontade de Deus, não chore porque... Não é isso. Deixe a pessoa chorar. A pessoa precisa vivenciar esse sentimento de perda. Nós vamos, na aula de hoje, conversar sobre como que isso é importante e quando que ele é vivido de forma adequada e quando ele se torna algo doentio, patológico. Vamos falar sobre isso, ok? Então, o luto é uma reação que a pessoa precisa realmente vivenciar. Esse sentimento de luto pode demorar 6 meses, 1 ano ou até mais, em situações normais. Mas ele tem que ser vivenciado, né? Vamos falar sobre isso mais para frente, para a gente entender quando que o luto ele é vivenciado de forma normal e quando que ele se torna algo patológico, doentio. A perda, aqui é uma citação,
a perda de uma pessoa com a qual mantemos vínculos afetivos é uma experiência dolorosa em nossas vidas e sempre nos fere, nos machuca e nos expõe à nossa própria impotência como seres humanos. É uma citação de um dos autores que fundamentam aí esta aula. Efeitos do luto. Bom, nós temos aí alguns efeitos importantes. Nós temos os efeitos físicos, que podem ser as psicossomatizações, né? Então, a pessoa vai ter reações físicas, dores, algum descontrole físico, algum tipo de reação física, uma dor de cabeça, uma alteração da pressão arterial, um desarranjo intestinal, alguma coisa assim. A pessoa pode ter algum sintoma físico por conta do sofrimento emocional do luto, da perda, né, de alguém. Podemos também ter os problemas emocionais, ansiedade, irritabilidade. Há pessoas que se sentem culpadas, há outras que talvez sintam raiva. Pode haver um afastamento das outras pessoas, pode haver a sensação de solidão. São efeitos emocionais, né? Às vezes a pessoa fica meio assim, meio perdida, meio assim desconectada da realidade, meio sem chão, sem chão é uma forma, né, de dizer assim, está meio desconectada, não está sendo capaz de interpretar bem a realidade. Tudo isso é resultado emocional dos efeitos do luto, da perda, do choque, do impacto que aquela morte produziu, né? E quanto mais inesperada a morte, no sentido assim de morte trágica, morte por acidente, morte violenta, quanto mais inesperado assim, mais difícil é o sofrimento, né? Porque quando uma pessoa tem alguém na família que está num quadro terminal, com uma idade muito avançada, que você já cuida daquela pessoa, ela já vem hospitalizada e vem por um processo. Então, a perda dessa pessoa, a morte dessa pessoa é algo mais ou menos previsto, né? Vai acontecer dentro de algum tempo. Agora, você tem uma pessoa em plenas condições de saúde, bem, e ela morre num acidente trágico, vítima de uma violência, enfim, né? Aí realmente o impacto é muito maior. Nós tivemos agora, como eu disse agora há pouco, né? Essa semana passada, um primo uma pessoa muito querida da minha família, alguém com quem eu mantive uma amizade muito próxima, um relacionamento muito próximo, não só por ser parente, mas porque desenvolvemos uma amizade realmente muito próxima de 50 anos, e que morreu semana passada vítima de um acidente. Então, e um acidente assim, muito ruim, foi muito impactante para a família, né? Então, a minha prima ainda está assimilando, né, o impacto de tudo que aconteceu, ainda está muito abalada com tudo que aconteceu. Tenho telefonado para ela, tenho conversado com ela. Então, assim, ela perdeu o marido de forma trágica, alguém que estava em boas condições de saúde, alguém que estava ativo, né, fazendo tudo, e de repente, vítima de um acidente, veio a falecer. Então, os efeitos disso são muito, muito grandes na vida da pessoa, né? Também podemos ter os efeitos cognitivos, que é desorganização mental, né? Perda de memória, e também pode ter efeito espiritual. A pessoa pode também ter a sua espiritualidade abalada, né? Pode entrar assim em crise com Deus, achar que não crê mais em Deus, que Deus não existe, que Deus não tem amor por ela, pela família dela. Pode entrar então num processo de descrença, né? No poder e no amor de Deus. Eu vou tocar a minha exposição até o final e depois a gente interrompe para poder conversar e tudo, né? Porque a aula está sendo gravada, ok? Bom, quais são os sentimentos da pessoa enlutada? Aí nós podemos ter vários sentimentos aí: repressão, depressão, né? Solidão e impotência, culpa, ausência de um sentido para a vida, né? E também podemos ter também a aceitação do fato, né? Então são sentimentos que brotam na mente, vamos dizer assim, na mente e no coração, né? Da pessoa que está passando pelo sofrimento da perda de alguém querido, né? Passando pelo luto. Tudo isso nós precisamos considerar e entender quando vamos acompanhar pessoas em sofrimento
por causa do luto, né? Enlutadas. Bom, as fases do luto, né? Elizabeth Kubler-Ross, que é pioneira nesse estudo sobre como que as pessoas trabalham com as perdas, né, com o luto, né? Então, ela fala o seguinte, né? A necessidade de não apenas assumirmos a capacidade de encarar a morte, mas também de possibilitar aos outros encararem a morte, né? Possibilitar também que as pessoas encarem a morte, entendam a morte, sejam capazes de trabalhar, né, a morte. Os filósofos existencialistas, por exemplo, Martin Heidegger, né, Jean-Paul Sartre, Kierkegaard, são filósofos que trabalham muito essa temática da vida e morte. Martin Heidegger, por exemplo, um filósofo do século XX, né, alemão, ele trabalha muito essa temática da morte, quando ele fala o seguinte, que nós precisamos, em vida, termos total certeza em trabalhar o tema da morte. Nós não podemos fugir dessa temática. Nós não podemos ficar tentando fugir dela. Para vivermos uma vida autêntica, diz Heidegger, nós precisamos trabalhar a temática da morte. Precisamos ter a convicção, a condição de maturidade para entender que a morte será o limite, né, da nossa potência de ser, da nossa possibilidade de ser. Quer dizer, há um limite para os nossos projetos, para os nossos planos, e esse limite é a morte. Claro que aqui nós não estamos falando do ponto de vista religioso, né? Porque quando olhamos a morte do ponto de vista religioso, sobretudo na fé cristã, a gente olha para a vida além da morte, né? Mas aqui eu estou falando de Martin Heidegger, um filósofo existencialista que diz que o ser humano faz parte do processo de viver intensamente, viver uma vida plena, quando o ser humano é capaz de compreender a morte e admitir que a morte é o grande paradoxo da vida e o paradoxo para o qual todos nós caminhamos, né? Heidegger diz que a gente começa a morrer desde que nascemos, né? Realmente, né? A partir do momento que nascemos, a gente também já começa a morrer. Claro que esse é um processo, né? Mas é um processo que tem, sim, um ponto final do ponto de vista da vida humana e terrena, né? Heidegger trabalha muito essa temática da morte. Bom, segundo os pesquisadores, o luto tem algumas fases assim, que importantes da gente entender. Tem uma fase que é a negação, né? A negação é uma forma de tentar se defender contra a dor. Negar o luto é como que tentar defender-se contra a dor do luto. É tentar fingir que aquilo não está acontecendo. É imaginar que a outra pessoa não está aqui porque está em outro lugar, porque viajou, né? Negar, né, que a pessoa de fato morreu, né? Então a negação é uma estratégia, né, para se evitar a dor e o sofrimento, né, da morte. Deixa eu contar um fato para vocês que eu fiquei muito assim surpreso com o que eu vi. Uma grande amiga minha, pastora, que nós estudamos juntos na época da juventude, estudamos juntos, nos formamos juntos. Ela exerceu o seu pastorado no interior de São Paulo e eu vim para Minas Gerais e Espírito Santo. Mas nós estudávamos juntos na faculdade de teologia, nos formamos juntos. E ela tinha filhos, né? Era casada, tinha filhos, e ela, numa certa época da vida dela, numa viagem para cumprir trabalho pastoral no interior de São Paulo, ela sofreu um grave acidente, e nesse grave acidente morreram 2 filhas dela. E ela ficou um bom tempo numa cadeira de rodas. Foi uma coisa muito trágica. Ela morreu num acidente nas estradas do interior de São Paulo, fazendo o deslocamento para atender um convite, um trabalho pastoral. Ela viajava de Campinas para
outra cidade do interior de São Paulo, me parece que a cidade era Penápolis, e naquelas BRs lá de São Paulo, ela sofreu um acidente e morreram 2 filhas dela. Agora não me recordo se morreu uma ou 2, mas ela teve perda assim na família. Uma filha eu tenho certeza, só tenho dúvida se é uma ou 2, mas ela teve perda assim na família. E ela ficou um tempo também, isso aconteceu já tem muitos anos, numa cadeira de rodas. E eu encontrei com ela numa reunião da Igreja Metodista, passado algum tempo, né? Encontrei com ela numa reunião da Igreja Metodista, havia se passado já um bom tempo, mas ainda não tão tempo assim, não muito tempo, porque ela ainda estava na cadeira de rodas. E eu encontrei com ela numa reunião da igreja, da área geral da igreja, e eu abracei, eu fiquei muito emocionado de encontrar com ela, que ela era uma colega, estudamos juntos, né? E ela tinha tido essa tragédia na vida dela, né? Então eu perguntei para ela, então, minha irmã, como é que você está? E ela deu uma gargalhada, mas uma gargalhada muito grande, e disse assim: eu estou muito bem. Gente, quando eu ouvi aquela reação, como que uma pessoa que sofreu um grave acidente automobilístico, que nesse acidente morreu, não me recordo se uma ou 2 filhas, mas morreu filha, morreu gente da família dela e era filha, que ela estava numa cadeira de rodas. De certa forma, como que uma pessoa dessa pode dar uma gargalhada e dizer que está muito bem? Eu não quero dizer que ela teria que se derramar em prantos, né, naquele momento, porque já tinham passado alguns meses do acidente fatal, mas a resposta dela, a reação dela me impactou muito, porque demonstrou para mim que ela não estava bem, do ponto de vista emocional. E desculpa, eu não consigo acreditar que uma pessoa que sofre um acidente grave, morreram 2 pessoas da família, porque morreu uma filha e morreu mais uma outra pessoa da família. E eu repito, eu não sei se eram uma ou 2 filhas, mas morreram pessoas, houve vítimas fatais. Ela estava numa cadeira de rodas, como que ela podia dizer que estava bem? E com uma gargalhada. Lógico que não era falta de respeito, aquilo para mim era falta de equilíbrio emocional. Eu senti que ela estava ainda muito abalada pela tragédia que havia acontecido com ela. Então, é por isso que na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a importância de trabalhar bem o luto, para que o luto seja bem vivenciado, para que a pessoa possa sair dessa experiência fortalecida. Claro que nada vai trazer a pessoa falecida de volta, que nada vai fazer com que a vida seja como era antes, claro que não. Mas é importante que a pessoa que ficou, a família, possa se sair ao longo do tempo fortalecida desse sofrimento. Então, a primeira fase do luto é a negação. Uma outra fase do luto é a raiva, né? A pessoa sente raiva de tudo e de todos, né? Raiva contra o mundo, raiva contra Deus, né? Inveja daqueles que não perderam ninguém da família ainda, né? Pessoas que não perderam ainda parentes queridos, né? Não perdeu o pai, não perdeu a mãe, não perdeu irmãos. Então a pessoa fica meio assim com raiva de quem não passou pelo sofrimento igual a ela. É necessário, diz o pesquisador aqui, é necessário tolerar essa ira, porque ela é difusa e é uma expressão de angústia pela perda. Então a gente tem que saber tolerar isso. A expressão desses sentimentos é importante para que o luto seja vivenciado de forma não patológica. Então, se a pessoa tiver uma fase, um tempo em que ela está irada com o mundo, a gente tem que entender isso e ajudar a pessoa a passar por essa fase. Uma outra fase é o que eles chamam de barganha, né? É muito perceptível em pacientes terminais, que fazem acordos com Deus, com os médicos, né, com a família, para sararem, né, da sua doença. É uma tentativa de adiar, né, o desfecho final. No luto, percebe-se na recusa em arrumar o corpo ou em prepará-lo para o sepultamento, porque a pessoa ela pode, vamos dizer assim, ela pode, como é que eu diria, há uma dificuldade, né, vamos dizer assim, em aceitar, né, preparar o corpo, né, porque a pessoa pode então se sentir assim
abalada com isso, né? Tivemos um caso uma vez que uma pessoa num ofício fúnebre, né? Num ofício fúnebre, a pessoa não deixava o sepultamento continuar, né? Então foi um momento muito difícil, porque a pessoa não queria que se concluísse o ofício fúnebre. Ele não queria que a pessoa, que os oficiantes, né, do ofício fúnebre dessem continuidade, né? Então ele não queria que o seu ente querido fosse sepultado. E criou uma situação muito difícil, muito constrangedora, porque quando as pessoas tentavam dar seguimento, né, dar prosseguimento ao ofício fúnebre, que no final das contas é o sepultamento, né, ele impedia, ele não deixava. Então, assim, ele não permitia que as pessoas concluíssem o sepultamento, né? Então, foi um momento muito constrangedor, foi preciso que os pastores conversassem com essa pessoa para que ela entendesse de que não tinha outro caminho ali, né? Não tinha outra coisa a ser feito, né? Porque como é que você faz? Você está numa cerimônia fúnebre, quando você vai chegando naquele momento final da cerimônia em que vai haver o sepultamento propriamente dito, e alguém da família fala: não, ninguém sepulta a minha mãe, ninguém sepulta o meu pai, ninguém vai sepultar aqui ninguém. Então, olha que situação, o que você faz? Né? Você vai pegar ali o corpo e vai levar para onde? Então, foi preciso os pastores, né, conversarem muito com essa pessoa para ela entender que não tinha outra coisa a ser feita. Né? Bom, outra fase do luto é a depressão, né? Um sentimento de que a perda foi grande e parte da vida também foi embora com ela, né? Perdeu o sentido. Então a pessoa se entrega à dor e ao sofrimento, também é uma fase. E uma outra fase é a aceitação, né? Aceitar aquilo que é inevitável, né? A perda agora é inevitável. Então, aceitar a inevitabilidade da perda, tentar reconstruir a vida após a perda daquele ente querido. Em pacientes terminais, se assemelha à paz para se render ao que não tem jeito. Nós tivemos recentemente, há cerca de 1 ano e meio atrás, no máximo 2, eu tive um colega pastor aqui de Belo Horizonte que faleceu vítima do câncer de próstata. Então, os pastores que acompanharam mais de perto esse colega, né, sobretudo um pastor que foi o que acompanhou até o final, bem de perto mesmo, falava de como que ele estava resignado, né, como que ele estava se preparando para partir, porque ele sabia que o quadro dele era terminal. Então, é muito importante nessa hora a pessoa sentir-se apoiada, amada, acolhida. E esse é o trabalho que nós, pastores e pastoras, devemos fazer com as pessoas numa situação como essa, né? Tipos de luto. O luto sem complicações. O luto sem complicações é o seguinte: o indivíduo acaba retornando gradativamente à sua vida normal, né? Ao seu trabalho, vai se restaurando o seu bem-estar físico e mental. Isso é gradativo, né, gente? Isso é gradativo, né? A pessoa vai entendendo que ela tem que retomar a sequência natural da vida, né? Que não tem outro caminho para ela, e até porque há pessoas que dependem dela, sua família, seus filhos, né? Sua esposa ou marido, enfim. Há uma família que depende dela, então ela vai retomando a sua vida normal gradativamente. Então esse é um luto num processo normal, sem complicações. O que seria o luto patológico? O luto patológico ou anormal, ou complicado. Esse seria o luto mais intenso, o luto mais prolongado, né? Aquele luto que demora mais tempo para ser resolvido, né? A pessoa ainda nega, né? Não consegue admitir que ela perdeu alguém importante e que o luto faz parte da vida dela. Então, esse luto começa a produzir depressão, a pessoa começa a se isolar,
a pessoa começa a não querer mais viver, não quer mais trabalhar, não quer mais se relacionar com as pessoas, porque ela vive em função daquela morte que aconteceu. Então, esse é o luto que os especialistas chamam de luto patológico, ou seja, o luto que acaba se tornando doentio, né? Porque a pessoa não consegue trabalhar a aceitação dessa perda e ela vai prolongando esse sofrimento por muitos e muitos tempos. Eu me recordo quando, há 2 anos atrás, nós perdemos, no mês de julho, o meu sogro e no mês de agosto, a minha sogra. Então, no espaço de um mês, a minha esposa perdeu o pai e a mãe, num espaço de 30 dias. Né? Em julho, meu sogro faleceu, e em agosto, a minha sogra faleceu. Então, eu observei muito a minha esposa, foi assim muito triste, foi doloroso, né? Mas eles eram bem idosos, mas foi muito triste, foi doloroso. O meu sogro deitou uma noite para descansar, para dormir, não amanheceu. Quando foram ver no dia seguinte, ele já estava em óbito, já havia falecido, estava na cama. Do jeito que ele deitou para dormir, ele morreu ali. A minha sogra também morreu em casa, num outro processo também foi definhando gradativamente. Então, em um mês, a minha esposa perdeu pai e mãe. Né? E ela era muito, muito apaixonada pelos pais, muito apegada pelos pais, é uma família que teve um relacionamento muito intenso, né? Minha esposa tinha um amor muito grande pelos pais, né? Então eu percebi que a minha esposa ela levou mais ou menos uns 3 meses, no mínimo, para que a vida dela começasse a voltar à normalidade. Eu respeitei o luto dela. Claro, a família toda estava enlutada, né? Mas eu respeitei muito o luto dela, dando tempo ao tempo, para deixar com que ela vivenciasse os seus sentimentos gradativamente. Eu me recordo plenamente que durante mais ou menos 3 a 4 meses, ela ficou bem assim, muito, muito abatida, né? Não é que ela não entrou assim em desespero, ela não saiu da realidade, né? Mas eu notei assim que ela ficou tão abatida que ela demorou aí algo em torno de 4 meses para que ela começasse a ter de novo a, alguma alegria, vontade de fazer algo, de fazer alguma coisa mais alegre. E eu respeitei ao máximo esse luto da minha esposa. Claro que o sofrimento, a tristeza, a dor nunca deixam a pessoa, mas gradativamente ela vai voltando, né, à normalidade do fluxo da vida. Mas os primeiros 3, 4 meses ela ficou muito abatida. Não teve nenhuma patologia, não desenvolveu nenhuma patologia, não, né? Mas eu vi que ela ficou muito recolhida, ela estava muito recolhida. Então é isso, a gente tem que acompanhar o luto da pessoa, né? A gente tem que respeitar a forma como a pessoa está vivenciando o luto e não apressar as coisas. E nada de dizer para a pessoa, sai dessa, não fica assim. Não, a pessoa tem que ficar. Ela precisa vivenciar esse sentimento de dor, de perda, e nós temos que respeitar isso. E quando nós respeitamos e mostramos para a pessoa que a gente está do lado dela ali apoiando, ela se sente confortada, amparada, né? Fortalecida. Esse é o nosso trabalho como membro da família ou como pastor e pastora, né? Ok? Bom, perdão, eu apertei o botãozinho errado aqui. Luto patológico. O que seria o luto patológico? Relutância em falar sobre o morto, né? A pessoa não admite nem falar sobre a pessoa falecida, né? Ela não admite se referir ao pai, à mãe, ao irmão, ao filho. Então, é o luto patológico. Ela não admite falar. É como se aquela pessoa não existisse, né? Mas, de fato, ela existiu e foi muito importante na vida dela. Então, é uma relutância em falar, né? É, por exemplo, eu telefonei muito para minha prima essa semana por conta da morte do marido dela, né, que é meu primo, e nós conversamos muito por telefone. Eu procurei fazer uma pequena pastoral com ela por telefone. Eu não pude ir até lá porque minha mãe está passando um tempo aqui conosco. Minha mãe é uma pessoa idosa de 84 anos. Eu não poderia fazer essa viagem.
foi algo muito repentino, e a minha mãe não passou muito bem nesse dia, então eu não podia ir para lá. Mas eu tenho telefonado para minha prima, tenho conversado muito com ela, então eu noto que ela fala sobre o marido com uma certa tranquilidade, né? Ela está muito abatida, está muito triste, e o pior é que ela presenciou, né? Quer dizer, ela viu a tragédia acontecer, né? Ela participou ali, ela foi tudo na frente dela, né? Então ela está muito abalada, mas ela já consegue conversar sobre o meu primo, consegue tecer assim uma linha de raciocínio, de diálogo sobre a situação e com uma certa paz interior. Então isso é importante, né? Isso é importante. Então o luto patológico, a pessoa reluta em falar sobre a pessoa falecida. Tendência em falar do falecido no tempo presente. Não, ele não está mais presente, mas a pessoa fica tentando se referir à pessoa no tempo presente. Não, a pessoa não existe mais, ela não está mais ali. Então ela tem que admitir isso. Sabe aquelas pessoas que não querem desfazer de nada da pessoa falecida? Vamos supor assim, o guarda-roupa não desfaz, mantém as roupas da pessoa. Se ela tinha lá alguns utensílios, alguns apetrechos que ela gostava, né? Então a pessoa não desfaz de nada, deixa tudo lá, material esportivo, material de pesca, roupas. Então a pessoa não desfaz daquilo. É uma forma de tentar manter viva a lembrança, a imagem daquela pessoa. Isso não é bom, né? Isso não é bom, né? Tem gente que faz isso, né? Tem gente que mantém o guarda-roupa da pessoa intacto por meses, né? Não doa, não faz nada, e abre aquele guarda-roupa e vê as roupas, quer dizer, aquilo ajuda a aumentar o sofrimento da pessoa, né? Mas ela não abre mão de ter ali aquelas roupas. Então isso tudo faz parte do luto patológico, né? Ameaça de autodestruição, de dar fim à própria vida. Há pessoas que vão enveredar para o caminho do álcool, né? Ou das drogas. Eu disse agora há pouco, né, está aqui no nosso texto, recusa em se desfazer de objetos da pessoa, de roupas da pessoa, não quer arrumar o quarto da pessoa, quer manter o quarto como era antes da pessoa, quando a pessoa em vida, né? Então quer manter o quarto como estava em vida. Isso tudo é luto patológico, né? Outra atitude, atitude alegre, eufórica, né? Esse exemplo foi o que eu dei da minha amiga, né? Que disse: eu estou muito bem, né? E louvou a Deus, e estou muito bem, e deu uma gargalhada. Não pode ser normal uma pessoa que perdeu filhas num acidente trágico de carro e dizer que estou muito bem, né? Não pode. Isso aí é um sinal de patologia, né? Ela tinha que estar realmente trabalhando o luto, trabalhando a perda, mas numa medida, vamos dizer assim, como é que eu diria? Numa medida equilibrada, né? Então, quando ela teve uma atitude eufórica, uma gargalhada, disse para mim: pastor Ferrez, eu estou muito bem. Então, aquilo ali demonstrava o quê? Uma patologia. Então, isso tudo faz parte, né, do luto patológico. Fatores que influenciam o modo de reagir à perda. Bom, a previsibilidade do luto. Uma pessoa muito idosa, né, ou uma pessoa muito enferma, uma enfermidade grave do tipo, um exemplo, um câncer terminal, em fase terminal. Então, a previsibilidade, isso interfere também na maneira como vamos reagir, né? Ou a imprevisibilidade, né? Quer dizer, a morte acidental, a morte violenta, a morte totalmente inesperada, né? Então, tudo isso influencia da maneira como vamos reagir, o tipo de perda, as crenças que temos, né? O histórico de vida da pessoa. Há pessoas que têm um histórico de vida que nos confortam, né? Que trazem conforto para a família, né? O ambiente social em que a pessoa vive, as circunstâncias em que acontece a morte. Tudo isso influencia na maneira como vamos reagir à perda. Por exemplo, a minha prima relatou para nós que muitos pastores estiveram presentes para dar apoio à família, eles também são evangélicos. Muitos pastores estiveram presentes para dar conforto e apoio à família, que o culto fúnebre pela morte do meu primo foi muito confortante, muito confortante. Eles fizeram uma cerimônia fúnebre num local muito amplo, onde foi possível receber, né, pessoas, e com o devido cuidado lá da questão da Covid, apesar de que a morte
essa coisa perde um pouco o controle, né? As medidas protocolares acabam quebrando um pouco, né? Mas o fato é que ela diz assim que foi uma celebração muito confortante. E ele era uma pessoa evangélica, uma pessoa muito alegre, muito envolvida com a igreja. Então, ele teve muito apoio dos pastores, dos irmãos na fé. Então, tudo isso ajuda a amenizar um pouco o sofrimento da família, né? Oh, meu Deus, apertei de novo aqui o botão errado. Desculpa. Ok. Desafios para a pessoa que perdeu, né, alguém importante. Aceitar a realidade, esse é um desafio, né? Aceitar a realidade. É importante a gente trabalhar como pastores, ajudando as pessoas a se conscientizarem que elas precisam aceitar a realidade do luto, da perda. Sentir conscientemente a dor. É importante que a pessoa enlutada sinta a dor do luto. Por isso que eu discordo e deixo essa dica para vocês aqui. Não fale para uma pessoa que está sofrendo a perda de um ente querido, o marido, ou a esposa, ou a mãe, ou o pai, ou o filho. Ah, não se fica assim não, né? Não chore não. Foi da vontade de Deus, né? Gente, você não pode falar isso nessa hora. É, não é essa palavra não traz conforto, né? Dependendo de como aconteceu a morte, essa mesma frase foi da vontade de Deus não conforta, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é a vida, é a ressurreição, né? A palavra de Deus lá em Coríntios fala que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então acho que essa palavra é muito mais confortante, né? Do que a palavra, não, foi da vontade de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Claro que a gente coloca tudo nas mãos de Deus, mas cuidado com as palavras de conforto. Às vezes é melhor menos palavras e mais gestos, apoio, oração, apoio, estar do lado, estar presente. Então a pessoa, não fica assim, não fica triste, não. A pessoa tem que ficar triste, gente, né? Ela acabou de perder alguém muito querido. Então nós temos que respeitar a dor daquela pessoa. Uma vez eu participei de uma cerimônia fúnebre de um grande pastor, um pastor que faleceu velhinho, e eu fui pastor desse pastor e da família dele nos últimos anos de vida dele, da esposa. Mas foi um grande pastor, muito trabalhador, muitas vidas se converteram a Cristo pelo trabalho desse pastor. Um pastor metodista de gerações antigas que era desbravador. Entrava nesses interiores de Minas Gerais aí a cavalo, a pé, de bicicleta, não tinha carro, não tinha facilidade nenhuma. Foi um grande pastor. Quando ele faleceu, a igreja lotou para o culto fúnebre. E a família se sentiu muito confortada. Por quê? Porque nós estávamos agradecendo a Deus ali pela vida de um grande homem, de um grande irmão na fé, de um grande pastor, né? Que foi o pastor Celcino de Oliveira Paradela, um dos maiores pastores da Igreja Metodista em Minas Gerais e Espírito Santo. Uma época em que tudo era muito mais difícil. Ele foi um desbravador, um evangelista mesmo, nesses rincões do interior de Minas Gerais. Então, a pessoa, ela sente a dor, ao mesmo tempo ela se sente confortada por tudo que aquela pessoa que faleceu significou na vida dela. Então é importante a gente deixar que a família sinta a dor, admitir a dor, ajustar-se a um ambiente no qual a pessoa falecida não está mais presente, né? E estabelecer novos relacionamentos, nova caminhada. Isso não é desrespeito a quem partiu, é dar sequência à vida. Então, ajustar-se ao ambiente. Essa pessoa não está mais comigo, essa pessoa não está mais conosco. Então, nós vamos ajustar a vida a partir daí, né? Com todo respeito, é claro. Aconselhamento no luto, né? Se quisermos ser sensíveis com as pessoas que sofrem, precisamos treinar o silêncio e o ouvir. Gente, isso é muito importante, né? Quando nós estamos, diante de pessoas que sofrem, é melhor que nós estejamos mais com o nosso ouvido aberto do que a nossa boca, né? Quanto mais nós ouvirmos, melhor será para aquela pessoa, né? O silêncio também é uma forma de consolar e ajudar alguém. Interessante essa imagem aqui, né? Isso aqui acho que é na praia de Copacabana, né?
a pessoa sentada ao lado lá da estátua do poeta, né? E como que conversando com ele, né? Muito interessante essa figura aqui, né? Aconselhamento preventivo. Apoio aos cuidadores e familiares de pessoas em estado terminal. Isso é muito importante. Dar apoio às familiares de pessoas em estado terminal. Dar apoio aos cuidadores, né? Palestras, sermões, aulas, né? Escola dominical, grupos de estudo que abordem temas ligados à morte, né? É um trabalho preventivo, né? Incentiva a comunidade de fé para que ore pelos enlutados e para que cuide das suas necessidades emocionais, espirituais e também materiais, porque às vezes a pessoa enlutada vai passar por sérios problemas de carências materiais. Então nós precisamos também entender que devemos ajudar também essas pessoas, né? Até que ponto a morte de alguém não vai significar o desatendimento, né, daquela família, né? Ah, não vai significar privações para aquela família. Então a gente também tem que estar atento a isso, né? Aconselhamento terapêutico. Ser bom ouvinte, reconhecendo que pessoas enlutadas vão precisar falar sobre os seus sentimentos, vão precisar expressar sensações sobre a perda do outro, impressões sobre o velório, o funeral, perspectivas sobre o futuro, né? Ajudar a pessoa a tomar decisões urgentes e a adiar decisões importantes. Então, é, ajudar as pessoas. Aquilo que for importante tem que decidir, o que puder esperar, vai esperar. Ajudar a pessoa, sabe, dar ou não, ajudar a pessoa a encontrar o seu norte. O que eu tenho que fazer agora, né? Quais são os encaminhamentos agora? Por exemplo, no, o acidente que aconteceu com meu primo foi tão trágico, tão sofrido, que rapidamente pessoas chegaram, né, pessoas amigas fora da família para ajudar, e quando viram o cenário que encontraram, já tiraram a minha prima da cena e falaram assim, não preocupa que nós vamos cuidar de tudo aqui. Porque minha prima não tinha condição emocional de fazer nada, ela ficou profundamente abalada. Então você chega para dar o suporte, para dar o apoio, para acionar o socorro, né? Então é muito importante esse apoio, porque a pessoa está muito abalada. Então nós, como pastores, também podemos dar muito apoio à família enlutada, porque as pessoas ficam muito desnorteadas, né? Ainda falando sobre aconselhamento terapêutico, estar por perto, mantendo-se à disposição, oferecer apoio, oferecer assistência, providenciar ajuda prática. O que é ajuda prática? É ajuda prática mesmo. O que eu posso fazer para te ajudar? Quais são os encaminhamentos que você está precisando fazer nessa semana em que eu posso ajudar? Porque às vezes a pessoa não tem cabeça. Eu preciso ir no INSS, eu preciso ir no banco, eu preciso ir no cartório, eu preciso tomar tal providência assim sobre a casa. Então, sabe, ajuda prática. Quer que eu faça uma compra para você? Você está precisando de uma compra? Eu preciso comprar alguns remédios, enfim, sabe? Ajuda prática. Nessa hora, gente, tudo ajuda, tudo soma. A gente só não pode extrapolar, a gente não pode ir além da medida do bom senso, né? Ir com cuidado, ir na medida em que a pessoa precisa, sem exagerar, né? Sem abafar a pessoa. E também encorajar aí os rituais de luta, a preparação, né? Dar apoio à pessoa em tudo. Estamos quase terminando. Orar pela pessoa, né? Orar com sentimento sincero, não devemos usar expressões clichês, né? Expressões que minimizam o sofrimento da pessoa, né? Por exemplo, eu fui num sepultamento agora recente de uma pessoa uma família muito amiga minha, foi acontecer agora, recentemente, tem algo 15 dias isso aqui em Belo Horizonte. Família muito amiga minha que o rapaz se suicidou.
eu sou muito amigo da família. E não vou entrar em detalhes, mas sou muito amigo da família. E então eu fui no sepultamento, eu fui no ofício fúnebre, né, dessa pessoa. E um rapaz jovem, algo em torno de uns 30 anos, suicidou-se. Eu fui, inclusive o velório foi lá na igreja do Isabela Hendricks. Foi agora, recentemente, tem uns 15 dias isso. Então, o rapaz, a família do rapaz que se suicidou é católica. Então, eu estive lá presente, teve mais pastor presente também, por conta da família, né? Da toda a família envolvida. Mas a família do rapaz que se suicidou era católica. Então, havia uma pessoa lá conduzindo uma palavra pastoral, conduzindo o ofício fúnebre, ali na igreja do Isabela Hendricks. Então, teve um momento em que nós estávamos diante de um quadro de suicídio, né? Então, teve um momento que na pregação ele disse que era um momento de tristeza, mas também era um momento de alegria. Não, gente, não é momento de alegria. Né? Não é momento de alegria. Como é que um pregador fala diante de uma família que perdeu um filho, um marido, por suicídio, alguém com 30 e poucos anos, que deu fim à própria vida? Como é que você fala numa cerimônia que era um momento de tristeza, mas também de alegria? Quer dizer, veja bem, o que você pode dizer é um momento de profunda tristeza e de gratidão a Deus pela vida da pessoa. Aí você cita o nome da pessoa. Mas você dizer que é um momento de tristeza, mas também de alegria, como é que você quer que a família enlutada, que a viúva, uma jovem viúva, o pai, a mãe, os irmãos, como é que você quer que uma pessoa entenda que você fala que é um momento de alegria? Não, não é de alegria. Não é de alegria, gente. Eu posso até dizer, olha, esse é um momento de profunda tristeza. Nós precisamos buscar o poder de Deus, o conforto de Deus, porque só Deus pode nos confortar. Mas também deve ser um momento de gratidão a Deus pela vida. Né? Aí você pode, então, fazer comentários, né? Vamos dizer assim, confortando a família pela vida da pessoa. Agora, o rapaz diz com todas as letras, esse é um momento de tristeza, mas também é um momento de alegria. Desculpa, não vejo alegria nenhuma. Eu estou diante de um corpo de um jovem de 30 e poucos anos que se suicidou no dia anterior. Então, não vejo alegria nenhuma. Por isso que eu acho que nós, pastores e pastoras, temos que tomar muito cuidado com o que falamos na cerimônia fúnebre. Eu, enquanto pastor, não me senti bem com aquela palavra, que é um momento de alegria. Que alegria? Onde que está a alegria? Se você está diante de uma pessoa que se suicidou, está ali a viúva, uma jovem de 30 e poucos anos, está ali a mãe do rapaz. Uma das dores, uma das maiores dores dessa vida é você sepultar um filho. Né? Na minha família já tivemos casos de filhos que foram sepultados pelos pais. Meu sogro sepultou 2 filhos. Uma das maiores dores nesta vida é você sepultar um filho, gente. Né? Não segue a ordem natural das coisas. Né? Então, como que a mãe está ali diante de um filho que se suicidou com 30 e poucos anos e o pregador fala que é um momento de alegria? Não, não é alegria. Você quer confortar a pessoa? Então use outra expressão. Mas dizer que é alegria, eu que sou pastor me senti incomodado ali. Falei, meu Deus, onde é que está a alegria aqui? Né? E eu conheci o rapaz eu sou mais amigo da família, da esposa, dos pais da esposa, mas ele também era uma pessoa do meu convívio. A amizade maior que eu tenho é com a esposa, que ficou viúva, e com a família da esposa, mas eu também tinha convívio com ele. Então, um momento de muita tristeza. Aí o pregador fala que era um momento de alegria. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala nessas horas, né? Tá ok? Então, aconselhamento terapêutico, orar pela pessoa, orar de forma com muita sabedoria, né? Sem usar aí expressões. Eu dei esse exemplo desse moço que falou lá da alegria, que é um clichê. Ele quis levantar o moral das pessoas, mas não é com essa forma, né? E estimular também a reorganização da vida, ajudar a pessoa a recolocar a sua vida em ordem, né? A reorganizar sua vida. Esses seriam, assim, são tipos de aconselhamento terapêutico. Aí estão as nossas referências. Essa aula que eu estou apresentando para você aqui hoje é da autoria do professor doutor Manuel Munhoz, que é teólogo, né? E que é também doutor em teologia e é psicólogo.
tá ok? Bom, então essa contribuição, esta aula está lá no Siga para você e para vocês. E além desta aula, como eu disse, nós temos mais 2 textos muito bons. O texto da professora doutora Blanches de Paula, que trabalha a questão da contribuição do conforto religioso, né, do conforto, do aconselhamento pastoral e do conforto, né, em situação de luto, e também um texto do teólogo Lothar Carlos Roque, que trabalha a questão do atendimento pastoral no crepúsculo da vida. Eu vou agora suspender a nossa gravação, né, e abrir espaço para a gente conversar, tá bom? Deixando vocês bem à vontade para nós conversarmos. Eu quero agradecer muito a participação, a presença de todos vocês.